Duna 2 é simplesmente genial porque ele melhora demais o primeiro filme, que é um filme que eu já gostava. Eu tô num cenário diferente, tá tudo diferente, tô viajando, esse vídeo não tem um roteiro específico, mas eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre Duna 2, que tá sendo um grande fenômeno de bilheteria e tá todo mundo falando desse filme. Duna 2 é a continuação do filme Duna, parte 1 de 2021 do Villeneuve, e ele termina o primeiro livro, Duna, do Frank Herbert. Por que eu acho que esse filme é tão genial? Por que ele melhora o primeiro filme? Porque ele complementa aquilo que parecia estar faltando, aquilo que parecia não ter de emoção, de vida, de cinema no primeiro. O primeiro filme é quase como se ele fosse aquele quase. Parece que tem algo de errado ali, porque de fato é tudo muito frio, os ambientes são extremamente vazios, as cenas de luta eu revi agora, e ainda que eu goste do filme, não me entenda mal, elas são horrorosas, quase como se o filme renegasse a violência, renegasse as lutas. Por exemplo, vai começar uma trocação de porrada entre soldados e uma nave cai na frente, a gente corta, a gente não vê. A ação, ela é quase inexistente e quando ela aparece, ela é meio feia. É um filme com cores muito pouco saturadas, é tudo muito frio, muito sem graça, sem emoção. E aí vem Duna 2 e vira tudo de cabeça pra baixo. Por quê? Porque existe um foco muito grande na ação. Você tem, de fato, o uso desses espaços vazios sendo preenchidos com mais personagens, com ação, porque havia, de fato, esse distanciamento gigantesco na parte 1. Na parte 2 isso acontece menos. E por quê? Ora, porque Paul não é mais Paul. Paul agora é Muad'Dib, ele é outro personagem. Ainda que ele não seja um herói, no termo correto da palavra, nós acompanhamos o filme muito por seus olhos. E ainda que a Shani, no segundo filme, meio que nos represente como ela é um personagem da audiência, o filme se passa através dos olhos do Paul. Então faz sentido que a partir do uso contínuo da especiaria, a partir da mudança de olhar o mundo do personagem, o mundo mude também. Se na parte 1 nós temos um universo em que é tudo frio, sem alma, sem vida e existe toda essa apatia, ele era também um personagem que era ensinado a não ter medo, a não ter emoções, a se comportar como um humano, como a gente tem naquela cena do Gonjabá, em que ele não pode ter emoção, ele não pode reagir. No segundo filme, ele abraça muito mais esse lado Fremen, esse lado da emoção e como ele parte para uma guerra, como ele se torna um líder revolucionário e afins e muito mais do que isso, a guerra, a violência se torna muito mais presente. O mundo passa a ter muito mais cor porque ele está agindo com a emoção na frente da razão. E eu acho também que os espaços grandiosos do primeiro filme, que eram muito vazios, também se complementam com os momentos grandiosos do segundo, porque eles são avassaladores. Nós temos, por exemplo, a primeira vez que ele anda num verme, nós temos o confronto final, que é um grande clímax, nós temos o grande monólogo dele, então são cenas que possuem algum impacto. Até o clímax do primeiro filme, que seria aquele pequeno confronto que ele tem com os Jamis antes de ser aceito pelos Fremen para poder ir com eles para o Sith, é tudo feio. É tudo sem emoção, é tudo filmado meio no escuro. A gente não vê os vermes direito no primeiro filme. Aqui não. Aqui a gente tá neles. A gente de fato abraça tudo que o universo nos proporciona. E eu acho que o Villeneuve, ele conclui essa dupla de filmes, esse primeiro livro, porque a gente vai ter um terceiro que eu tô inclusive ansioso pra ver, ele conclui muito bem, porque fica muito claro porque que todas as decisões do primeiro filme eram daquela forma. Por que é um filme frio, um filme apático, um filme que parece não ter emoção, um filme que não tem tesão? O segundo tem. Claro que isso, quando você olha o primeiro filme de forma separada, se você mantém essas crises, essas dificuldades de se conectar, isso se mantém. E eu acho também que o segundo filme não tem isso do personagem para você se conectar. É um filme muito mais caloroso, existe emoção, existe algo ali de fato acontecendo, existe arcos de personagens. Claro, o comentário sobre a questão da fé religiosa e um personagem, que é o Stilgar. A forma como Javier Bardem usa o que é inicialmente engraçado e no final fica até aterrorizante a forma como ele vai totalmente pro cacete, assim, ele vai totalmente de fato à loucura, ao fanatismo religioso. E claro, existe toda a apropriação visual dos figurinos, toda a apropriação da fala do branco vir nesse mundo e fazer tudo isso. E, sinceramente, se você tá achando isso um problema, eu te convido a olhar o filme de novo, porque eu acho que é justamente essa proposta. Se você pega o arco do Paul, você vê ali qual é o problema, o que ele tá fazendo, certo? E eu preciso destacar também que nesse filme parece que
vários personagens são múltiplos personagens. E eu preciso destacar o Timothée Chalamet e a Rebecca Ferguson, porque é como se eles interpretassem duas versões dos mesmos personagens. Existe uma mudança muito clara do Paul Atreides do primeiro filme pro Paul do começo do segundo pro Paul do terceiro. E a mesma coisa com a Jéssica, só que do começo do segundo filme pro final do segundo filme são personagens completamente diferentes e eles passam por essa mudança dentro da trama e tudo muda. A forma como o corpo deles se porta, a forma como eles falam, o timbre de voz. Se você compara, especialmente a cena do grande monólogo do filme, com as cenas antes desse momento, ou das cenas do primeiro filme com o Paul, você percebe essa grande evolução do personagem na forma como o Timothée Chalamet está interpretando. E eu acho isso fascinante. E eu gosto muito também como esse filme meio que não tem vergonha de ser um blockbuster. O primeiro filme, com toda essa frieza, essa apatia, ele parece que ele se coloca em um ponto mais elevado. E no segundo filme é como se o Villeneuve falasse, cara, mas é um blockbusterzão de ficção científica, sem abandonar que ele trabalha diferentes temáticas, sem abandonar que ele trabalha temas delicados como o fanatismo religioso e enfim. Mas ele também abraça a ação, ele traz a ação para o primeiro plano, ele traz grandes momentos com peso, não apenas grandes composições visuais com grandes construções. Tudo parece ter um peso de fato. É um filme que tem peso. O primeiro, enquanto visualmente impressionante, tecnicamente esplendoroso e tudo, a técnica pode para muitas pessoas parecer vazia, porque é um filme sobre o vazio, justamente sobre essa desconexão. No segundo filme não, a gente tem o contrário, e eu acho que esse equilíbrio ficou excelente. O Duna 2 melhora o primeiro filme, acho que é um filmaço, tô muito ansioso para ver como eles vão fazer o terceiro. Em termos de fidelidade, tudo é muito interessante, né? Todo mundo elogiou o primeiro filme por ser super fiel. No segundo, Villeneuve toma decisões muito opostas, muito diferentes, e o filme acaba saindo ainda melhor que o que é extremamente fiel. Fidelidade não é tão importante assim. Duna 2 é um dos melhores filmes que saíram até agora em 2024. Mas e aí? Você gostou desse formato diferente, mais descontraído de vídeo? Você gostou de Duna 2? Qual é a sua opinião sobre esse filme? Ou você ainda não viu, tá curioso, meu Deus, tá todo mundo falando? Cara, corre pro cinema e vai ver. É simplesmente espetacular. Muito obrigado, até a próxima e falou!